Dia de Série A do Brasil, dia de Campeonato Brasileiro, 8ª rodada logo mais. Estaremos no Mineirão, Cruzeiro e Cuiabá na Itatiaia. Informações do jogo, Emerson Pansieri. Um abraço, bom dia. Um abraço para você também, Cirilo. Ótimo dia para você, para a Nação Celeste, quem acompanha a Itatiaia. Grande Romano, Simões, Rubinho também tá aqui para falar do adversário. O Cuiabá é o Cruzeiro que os atletas puderam dormir em casa, todo mundo deu uma descansada também com as famílias e agora todo mundo já na concentração, toca da Raposa 2 pro almoço e já os ensinamentos do técnico Fernando Seabra, vídeo, conversas até a hora da preleção, né? Vale destacar que o Cruzeiro quer essa recuperação dentro do Campeonato Brasileiro porque no último jogo perdeu pro São Paulo fora de casa, teve a parada por conta da data FIFA, mas agora é o Cruzeirão para buscar esses 3 pontos diante do Cuiabá. E aí, Cirilo, ontem nós falávamos aqui no Rádio Esportes da questão envolvendo o Arthur Gomes. E quando saiu a lista de relacionados, nós tivemos a confirmação, né, que o Arthur Gomes foi uma precaução também, sentiu um desconforto e o Cruzeiro preferiu que ele ficasse de fora do confronto de hoje, né? Teve um edema muscular na coxa já superado, a recuperação requer cuidados e como ele segue nessa evolução física, naquela comunicação feita pelo próprio Cruzeiro sobre o caso, ele até participou da rotina de treinos, mas ainda não está disponível para esse retorno aos jogos. Por isso, segura um pouquinho do Arthur Gomes e vamos deixar aí na interrogação se ele vai viajar para esse confronto contra o Vasco, né? Se ele vai viajar para o Rio de Janeiro, confronto contra o Vasco é domingo às 18h30 hoje. Então tá fora, com certeza vai ao Mineirão levar aquele apoio, né, aos companheiros no vestiário, vai levar também, passar aquela força também para os jogadores antes da bola rolar e durante o jogo sabemos também que eles vão ali no vestiário ali também no intervalo e passam toda aquela força para os companheiros, isso é muito normal. Outro jogador que tá fora e é um garoto que vinha sendo relacionado, o Joseph, né, ele tá fora da lista de relacionados porque teve uma entorse no tornozelo esquerdo e me chamou a atenção a presença do garoto Arthur Viana, jogador do Sub-20, foi relacionado, foi acionado pelo técnico Fernando Seabra, assim como o Rafael Papagaio. Esse, muito mais por uma questão de saída, né? Tem uma possibilidade de deixar o Cruzeiro para o futebol japonês, mesmo assim, foi relacionado para o confronto, assim como o Felipe Machado, que tem uma possibilidade também de deixar o Cruzeiro agora com a janela se abrindo em julho, mas está relacionado para o confronto. Sendo assim, os goleiros Anderson, Gabriel Grando e Leo Aragão. Para a lateral direita, o William e também o Gasolina, o Palácios, né? Zagueiro, barra lateral também pela direita. Para a lateral esquerda só tem o Kaique, já que o Marlon está suspenso, foi expulso no último jogo. Para a zaga, João Marcelo, Zé Ivaldo e os reservas Vidalba e Neres. Para o meio-campo, a presença do Lucas Homero, Lucas Silva, Matheus Pereira, Ramiro, Vitinho, o Felipe Machado e o Japa. Pro ataque, Barreal, o Arthur Viana, o Gabriel Veron, o Rafael Papagaio, o Rafa Silva e o Robert. Esses atletas que estão relacionados para esse confronto contra o Cuiabá, o Cruzeiro que, por exemplo, tem aí essa baixa no ataque, mas o Veron vinha sendo utilizado, Cirilo. E como o Veron vinha sendo utilizado, ele deve ser mantido, a tendência é essa, ele vai começar o jogo hoje contra o Cuiabá. Tem o Robert também que faz o lado de campo, mas na preferência e na disputa, o Veron tá levando vantagem. Boa, antes de comentarmos essas possíveis escolhas, vamos saber do adversário também, o Cuiabá, que vem aí embalado por um resultado positivo no fim de semana que não tinha acontecido até então. Rubens Júnior, um abraço, bom dia. Bom dia, Cirilo. E foi o primeiro resultado positivo e logo uma goleada de cara contra a equipe do Criciúma. Tá aliviado depois desse bom resultado, lembrando, o time do Cuiabá até então havia tido um empate também, que foi contra o Vitória. Finalizou a preparação ontem na cidade do Galo, está concentrada a delegação neste momento no Hotel Ouro Minas, tem uma série de desfalques para o jogo de hoje. O meia Lucas Fernandes, o volante Felipe seguem em transição, também Davidson trabalha para ter condição de jogo, mais um desfalque, sem o Davidson apostando no Pita, que é um paraguaio muito jovem também,
forte fisicamente, 24 anos, faz aquele papel de centroavante na grande área. Vamos a um provável time desse Cuiabá que teve derrota para o Grêmio, teve derrota para o Atlético, para o Palmeiras, para o Internacional, um empate contra o Vitória e a vitória sobre a equipe do Criciúma. Um provável time com Walter, Railan, Marlon, Alan Imperiur e Ramon, Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Denilson, Cleison, Jonathan Cafu e o Pita. Beleza, Rubem Júnior, esse Cuiabá que vem com Pita como centroavante. Emerson Romano, um abraço, bom dia, Romano. Bom dia, Cirilo, bom dia a todos, tudo bem? Beleza, Romano, algumas situações aí trazidas pelo Pansieri e eu tenho dito aqui, sempre em pré-jogo do Cruzeiro, o Pansieri vem trazendo algo, uma base muito próxima, uma base muito ideal que tem sido tratada pelo Fernando Seabra dessa maneira, um Cruzeiro que mexe pouco nessa formação titular. Recentemente, Pansieri, me ajude, nessa formação titular do Cruzeiro, a principal inserção aí, com exceção a problema de suspensão e de lesão, caso do Arthur, foi o Barreal, né? Foi. O resto é esse time, né? Foi, porque o Vital, que chegou a ter ali uma certa dúvida se é Vital, se é outro jogador, teve a lesão no ombro, né? E a cirurgia. E aí acabou abrindo esse espaço pro Barreal no momento de crescimento do Barreal. E aí ele virou titular do time. Esse Cruzeiro, que o torcedor já está habituado a conhecer, pelo menos até a abertura da janela, certamente vai mudar. É o melhor Cruzeiro que tem o Seabra, Romano? É o melhor Cruzeiro que tem o Seabra. Eu só lamento o Arthur Gomes não poder ficar à disposição, porque ele tinha encaixado nesse time, né? Se eu não me engano, de 10 jogos, 9 como titular. Me corrija se estiver errado, viu, Xará? Sim. E ele tinha transformado a opção pelo lado direito, né? Ele tinha se transformado numa opção muito interessante pelo lado direito. Vale lembrar que o Cruzeiro sofre com a falta de um atacante, né? De um homem-gol ali. E eu acho que é a grande dor de cabeça do Seabra, mas ele está apostando na continuidade para dar um entrosamento, porque ele sabe que esse entrosamento é que vai ajudar o Cruzeiro a enfrentar os grandes adversários, né? Quanto mais entrosado ele estiver, quanto mais o time tiver um entendimento que ele pensa de jogo, vai ser importante para ele. Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, tudo tranquilo? Tudo certo, ô Simões, esse Cruzeiro aí do Seabra, essa base bem definida, lembrando, tem suspensão na lateral esquerda, a mudança trazida pelo Pansieri, né, Pansieri? E tem essa questão já dos 2 jogos recentes do Arthur Gomes ainda não retornando à titularidade, ele que esteve lesionado. É o melhor Cruzeiro do momento, Alexandre Simões? O Cirilo, assim, a verdade é que o pessoal tem que comemorar bastante a compra da SAF pelo Pedrinho, né? Quando a gente vê a escalação do Cruzeiro e as opções ofensivas, né? A gente percebe que o pessoal tem que comemorar e fazer muita festa pro Pedrinho ter comprado o Cruzeiro, né? Já anunciou o Caio Jorge, o Lautaro, vem mais um de lado, né, o Pansieri? Um de lado de campo, né? Então, quer dizer... Foco no volante. Um volante. Embora eu queria o Japa tendo chance, o Japa merece chance. Tem 2 coisas que eu não entendo, Cirilo. A primeira delas, né? Relacionar o Felipe Machado e o Papagaio. Por mais que esteja sem opções, eu recorreria à base. Sabe? Porque são jogadores que já tá claramente fora dos planos, que não... O Pansieri tá dizendo isso, né, Pansieri? Pô, os caras não vão ter sequência, né? Eu tava Deve de ser férias, negociado. ouvi o Rádio Esportes, ouvi a turma do o Papagaio vai pro Japão, o Felipe Machado não tava participando de nada, né? De relação de jogo. Simões, você falou um negócio tão interessante no jogo contra o Atlético Goianiense, perdão. O Machado já não foi relacionado, gente. Isso aí tem o quê? Um mês, não tem? Mais ou menos? Não, eu tava trabalhando. Você tava no... Era essa formação. Férias, já voltei, tem mais de uma semana. Era essa formação, se eu não estiver enganado. Inclusive então, de bancada, que eu digo. Ok, não tem o Joseph, né? Mas eu pegaria outro garoto da base, ou sei lá, sabe? Eu acho que... Será que tá com foco? Sabe? Tá com a cabeça? Então essa situação desses 2 jogadores, né? Você tem certeza, tá? O jogo foi no dia 12 do mês passado. Pois é, então. E essa percepção, né? De que o Cruzeiro, eu acho o Dineno um jogador melhor do que esses todos que o Cruzeiro tem pro lugar ali, de Rafa Silva, de Papagaio, né? Acho que não dá nem pra comparar, tá machucado. E o melhor atacante do Cruzeiro é o Arthur Gomes, também machucado. Então, quer dizer, não é que o Verón não tenha qualidade, mas ele não conseguiu fazer essa qualidade acontecer no Cruzeiro. A verdade é essa. Talvez por questão física, não sei. Mas,
de toda forma, é apoiar demais no talento do Matheus Pereira, tá? Tentar aproveitar a qualidade ofensiva do Kaique, né? Que vai substituir o Marlon, e tem um dado interessante, né? Porque assim, não dá pra gente pensar no Cruzeiro sem o Matheus Pereira. E eu acho que ele tá pendurado, né, Panceiro? O Matheus Pereira, nas minhas contas aqui, tá pendurado. Ele e o Zé Ivaldo. Né? Ele e o Zé Ivaldo. E um acréscimo sobre o Matheus Pereira, né? Hoje completa 7 jogos, né, Panceiro? Pelo menos nesse mercado nacional não vai ter mais conversa, né? Se ele completar 7 jogos, ele não pode atuar no Brasileiro por qualquer outra equipe da competição. Exatamente. Né? E tinha gente interessada? Tinha, né? No Brasil, sondagem? Muito mais conversa, muito mais fumaça que interesse mesmo, né? E muita gente fala aí, do Flamengo, mas cadê a proposta, né? Proposta não chegou. Quer contratar, mas chega a proposta, então. E o Flamengo também tem a Rascaeta, De La Cruz, Gerson, Vitor Hugo, Lohan. Sobre o Rafael Elias, ele esteve no banco e não foi utilizado no último jogo contra o São Paulo. Sobre o Felipe Machado, Pansieri, não foi relacionado nos 2 últimos jogos de Série A e não foi utilizado em 3 dos 4 jogos seguintes, né? Ou anteriores aí no caso, que o Cruzeiro jogou. Então é o cara que jogou 45 minutos no Brasileiro, não vinha sendo relacionado e hoje tá no banco, dentro disso que o Simões destacou. E tá fora dos planos mesmo, né? Ninguém vai anunciar isso de forma oficial, ninguém fala isso de forma oficial, até porque tem aí uma imagem do atleta a zelar, ele é ativo do clube, o Cruzeiro precisa colocá-lo numa outra agremiação, numa outra equipe, mas o Rafael Papagaio não está nos planos, o Machado também não está e essas movimentações vão acontecer de saída. E o Machado jogou um jogo contra a Católica, jogou os 90 na Sul-Americana, ficou no banco em 3 e não esteve relacionado em 2. O último jogo, ali nesse jogo contra o Atlético Goianiense, o Machado já não tinha sido. Que eu lembrei agora, que se não me engano era essa formação de Simões, Romano e você, e eu falava isso lá em Goiânia, que ele não estava relacionado pro confronto. Atlético Goianiense e São Paulo, os 2 jogos. Perdão, e chama atenção, né? Não era relacionado. Foi relacionado por quê? Falta de opção? O Josefer tá machucado. O Cifuentes tá na seleção equatoriana. Tá. E aí não recorreu à sugestão que o Simões deu à base. Aí que eu ia falar. E aí? E os meninos da base? Sabe? Eu acho que é muito melhor você relacionar jogadores que ou vão te servir dentro de campo ou na negociação do que jogadores que estão fora dos planos. Meio, né? Até porque o Cruzeiro, o Cirilo, pode trazer já alguma coisa de mercado? Com certeza. Independentemente da gente estar falando aqui de time e projeção de time que vai a campo hoje, é porque tem até uma matéria no nosso itatiaesporte.com.br, uma matéria minha com o Pio, porque o pai do Matheus Henrique, ele foi à Toca da Raposa alguns dias atrás e conheceu a estrutura. Isso não quer dizer nada também, né? Vai falar assim, tá contratado. Não, ele foi lá, conheceu a estrutura. O jogador, ele tá nesse processo de saída da Europa, 3 temporadas na Europa para retornar ao Brasil. Isso deve acontecer. Tem outros times na parada? Tem sim outros times na parada. Grêmio, Palmeiras, São Paulo, todo mundo já demonstrou interesse no Matheus Henrique. O próprio Atlético chegou a sondar esse jogador. O Cruzeiro sabe das condições que o time italiano quer. Ele sabe o que precisa ser feito. Agora, se vai ser contratado, se vai chegar, vamos aguardar, né? Mas, de fato, é um atleta que o Cruzeiro gosta, se interessa, tem a vontade também do jogador retornar ao futebol brasileiro, tem amigos na Toca, óbvio, né? Ramiro já jogou com o Matheus, conhece outros atletas, tudo isso pesa de uma maneira positiva. Eu tô dando elementos positivos, viu, Cirilo? Eu não tô cravando nenhuma negociação, mas elementos que elucidam que há sim uma conversa, há sim um interesse, há uma possibilidade. Agora, se vai fechar, já são outros 500. Aí já é outra história. Emerson Pansieri, já tem mais do Cruzeiro aqui no Rádio Esporte. Já eu trago o provável Cruzeiro, trago outras informações, inclusive uma informação anunciada pelo Pedro Lourenço no CNN Esportes SA do último domingo, que tinha uma multinacional. Sabe o que aconteceu, Cirilo? Já saiu a foto da marca lá, ó, na manga do Cruzeiro, já vai ter a estreia hoje no duelo contra o Cuiabá. Vou falar de muita coisa no segundo tempo do Cruzeiro. Combinado, Emerson Pansieri. Hoje, pela Itatiaia, a partir de 6h05,
Mineirão para Cruzeiro e Cuiabá. Você está pensando em comprar ou vender seu carro? Vem pro Feirão do Mineirão. Compra direta com o proprietário. Bom para quem vende, ótimo para quem compra. O Feirão que agora tem disponível proteção e laudo veicular. Você já consegue contratar tudo na hora. Feirão do Mineirão, lugar certo para você comprar ou vender seu seminovo. Todos os domingos, de 6 da manhã a 1 da tarde, a entrada pela Abraão Caram. Mais informações 3334-5009. Vamos colocar no YouTube também pra galera demais jogos da rodada do Campeonato Brasileiro, tabela da 8ª rodada, que lembrando, começou na terça-feira, ontem tivemos seleção e hoje os jogos tendo sequência. Na terça, Atlético Goianiense e Corinthians empataram por 2-2, Juventude e Vitória empataram por 1-1, o Botafogo fez 1-0 contra o Fluminense e o Atlético fez 2-1 contra o Bragantino fora de casa, o visitante que venceu na rodada até aqui. Às 7, o único jogo é esse, Cruzeiro e Cuiabá. Às 8 horas teremos 3 partidas. Em Criciúma tem Internacional e São Paulo. No Maracanã, no Rio de Janeiro, tem Flamengo e Grêmio. Na Arena da Baixada, Liga Arena, em Curitiba, tem Atlético Paranaense e Criciúma. Na Fonte Nova, 9h30, em Salvador, tem Bahia e Fortaleza. E no Allianz Parque, em São Paulo, tem Palmeiras e Vasco da Gama. Botafogo, 16, Flamengo e Bahia, 14, São Paulo, Atlético Paranaense e Atlético, 13 pontos. Esse é o G6. Dos 6 primeiros colocados, apenas o Botafogo jogou todos os 8 jogos numa rodada sequência, né? Numa sequência de rodada, digamos assim, porque há muitos jogos pendentes na competição. Então todas as demais equipes do G6, exceção ao Botafogo, foram afetadas por essa situação de tabela de jogos adiados, enfim, modificados. Esse é o G6 até aqui, que certamente vai se modificar com os jogos de hoje. O Bragantino é o 7º colocado, tem 12 pontos, o Palmeiras é o 8º com 11, com 10 pontos, muita gente, inclusive o Cruzeiro. Internacional 9º colocado, Cruzeiro 10º, Fortaleza 11º e Juventude 12º. Com 6 pontos, o Grêmio 13º, o Vasco 14º, o Corinthians 15º e o Fluminense 16º. Nessa turma também, uma diferença importante de jogos, né? Tem muita gente com 6 jogos. Caso de Cruzeiro, Fortaleza, muita gente com 5 jogos, caso do Internacional, caso do Grêmio, na zona de rebaixamento também que eu vou falar agora, tem gente com 5 jogos, caso do Criciúma, 17º colocado, tem 5 pontos, o Atlético Goianiense já jogou 8 jogos e tem 5 pontos, é o 18º, 4 pontos para o Cuiabá, adversário do Cruzeiro na noite, fez 7 jogos e o Vitória é o lanterna da competição com 3 pontos e o único time que ainda não venceu. É uma tabela ainda fora da realidade normal, do curso normal das coisas, porque a diferença de jogos impacta bastante até aqui. Mas é o cenário da competição. Hoje é a 8ª rodada sendo concluída e todas as informações na nossa jornada esportiva a partir de 6h05.